A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante esse período, o planeta estava passando por grandes transformações, incluindo a divisão do supercontinente Pangeia em 2 massas de terra, Laurásia e Gondwana, que formaram os continentes que conhecemos hoje. Como dito, o Mesozoico compreende 3 períodos, sendo o primeiro o Triássico, que durou cerca de 51 milhões de anos. Durante o Triássico, os processos tectônicos ainda estavam em andamento, dividindo gradualmente a Pangeia em continentes separados. Mas o supercontinente permaneceu unido durante a maior parte do período. O clima era relativamente seco e quente, com muitos desertos e uma diminuição na área dos corpos de água. A flora era dominada por samambaias com sementes pré-históricas, que mais tarde foram gradualmente expulsas por plantas mais evoluídas. A vida marinha, por sua vez, começou a repovoar os oceanos esvaziados pela extinção permo-triássica com tartarugas e teleósteos, e os primeiros ictiossauros ocuparam um nicho de grandes predadores. Essas criaturas, no entanto, ainda eram bastante primitivas. Um exemplo disso é o gigante marinho Cymbospodylus, que tinha um corpo longo e magro e uma cauda flexível. Sua cabeça era grande e o focinho alongado e pontiagudo. A fauna terrestre da época era dominada pelos Hauiúcha, ancestrais pré-históricos dos dinossauros, crocodilos, anfíbios e outros répteis. O primeiro dinossauro que se tem conhecimento é um assunto de debate e pesquisa científica. No entanto, acredita-se que o Eoraptor, um dinossauro terópode primitivo que viveu há cerca de 228 milhões de anos, seja um dos mais antigos dinossauros já encontrados. Existem outros candidatos a serem considerados como o primeiro dinossauro, como o Nyasasaurus, um dinossauro que viveu há cerca de 245 milhões de anos, ou o Asilissaurus, um réptil que viveu durante o mesmo período. Outros dinossauros marcantes do período Triássico são o Longisquama, um dos menores dinossauros que se tem registro, e o Plateossauro, um ancestral dos grandes saurópodes. No final do período Triássico, cerca de 201 milhões de anos, ocorreu outra grande extinção em massa, que afetou principalmente os répteis terrestres e marinhos. Este evento marcou o fim do período Triássico e o início do período Jurássico, que durou de 201 a 145 milhões de anos. Durante o Jurássico, o clima era mais úmido e quente do que no período Triássico, o que permitiu o florescimento da vida marinha e terrestre. O Jurássico é conhecido como a Era dos Dinossauros, porque foi quando atingiram um ápice em diversidade e população. Foi nesse período que surgiram algumas das espécies mais famosas, como o Estegossauro e o T-Rex. Além dos dinossauros, outras criaturas, como os pterossauros e os icnofósseis, que eram pegadas fossilizadas de dinossauros, também marcaram esse período. Durante o Jurássico, várias espécies animais evoluíram, incluindo mamíferos, répteis e artrópodes. Os oceanos eram povoados por molúsculos bivalves, que se assemelhavam aos seus descendentes atuais. Na cadeia alimentar marinha, os predadores de topo eram vários sáurios, como o ictiossauro e o pliossauro. O período Jurássico foi um momento de grande diversificação dos dinossauros. Diversas espécies evoluíram e se adaptaram a diferentes habitats e nichos ecológicos, incluindo o icônico braquiossauro e o grande carnívoro alossauro. Outros grupos de répteis, como os pterossauros e os crocodilos, também diversificaram-se nesse período. Durante o período Jurássico, houve uma importante atividade tectônica que levou à formação de novas montanhas e bacias oceânicas. A separação da América do Sul e da África ocorreu nesse período, criando uma grande separação entre as massas continentais que ainda existe hoje. O movimento das placas tectônicas também levou à formação da Cordilheira dos Andes na América do Sul. O período Jurássico terminou com uma extinção em massa que afetou principalmente os répteis marinhos, incluindo os ictiossauros e os plesiosauros. Acredita-se que esse evento tenha sido causado por uma queda no nível do mar, mudanças climáticas e atividade vulcânica. O período Cretáceo é a terceira e última época da Era Mesozoica, que durou de aproximadamente 145 a 65 milhões de anos. O nome Cretáceo vem do grego Creta, em referência às camadas de calcário branco que são características desse período.
O clima no período Cretáceo era mais frio. Tiranossauros e Tricerátops eram dinossauros amplamente conhecidos e símbolos distintos no Mesozoico. No entanto, o período é mais notável pela disseminação de plantas com flores, primeiro árvores e depois gramíneas. No final do período, era possível destacar grupos separados de mamíferos, como os predadores e primatas. Embora os répteis dominassem todos os nichos ecológicos, os mamíferos continuaram a evoluir e cresceram cada vez mais diversificados. Grandes sáurios aquáticos, como os ictiossauros, o plesiosauro e o mosasauro, dominavam os mares, mas a população dessas espécies caiu por volta de 95 milhões de anos. Isso provavelmente devido a mudanças no ambiente e na disponibilidade de alimentos. A diversidade de animais marinhos também diminuiu durante o final do período Cretáceo, e muitas espécies desapareceram completamente. O Jurássico marcou o auge dos dinossauros em diversidade, mas foi no Cretáceo que os dinossauros mais incríveis, famosos e amados dos dias de hoje atingiram seu ápice evolutivo. O icônico Velociraptor foi um gênero de dinossauro terópode que viveu há cerca de 71 milhões de anos. Ele era um dinossauro bípede e carnívoro, que media cerca de 1,8 metros de comprimento e pesava em torno de 15 quilos. O Velociraptor era conhecido por sua rapidez e inteligência, bem como por suas garras afiadas, que eram usadas para capturar presas e se defender. Outro dinossauro muito conhecido do Cretáceo é o espinossauro. O espinossauro foi um dinossauro terópode que viveu há cerca de 93 milhões de anos. Ele foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, chegando a medir cerca de 15 metros de comprimento e pesar mais de 6 toneladas. Ele provavelmente se alimentava de peixes, outros dinossauros e animais aquáticos, e pode ter sido um dos principais competidores do famoso Tiranossauro Rex. E como falar sobre dinossauros famosos sem falar do rei deles? O Tiranossauro Rex foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, e viveu durante o período Cretáceo há cerca de 65 milhões de anos, no que hoje é a América do Norte. O T-Rex era um dinossauro bípede que podia chegar a medir cerca de 12 metros de comprimento e pesar mais de 8 toneladas. Ele possuía uma cabeça enorme, com dentes serrilhados e afiados, que podiam chegar a 30 centímetros de comprimento. O T-Rex era um predador feroz e possuía uma musculatura poderosa, capaz de caçar e matar grandes presas, como outros dinossauros herbívoros. Ele era conhecido por sua incrível força e velocidade, sendo capaz de correr a uma velocidade de até 40 km por hora. Eventualmente, um evento catastrófico conhecido como a extinção em massa do Cretáceo Terciário ocorreu há cerca de 65 milhões de anos. Acredita-se que um grande asteroide colidiu com a Terra, causando a extinção de muitas espécies animais, incluindo os dinossauros. Essa extinção abriu caminho para a diversificação e evolução de novas formas de vida, incluindo mamíferos e aves. Hoje, ainda há muito a ser aprendido sobre a era Mesozoica e os animais que viveram durante esse período. Os fósseis e outras evidências continuam a ser descobertos e estudados, permitindo que os cientistas expandam e aprofundem seu conhecimento sobre a história da vida na Terra. E aí, gostaram do vídeo? Os dinossauros são criaturas realmente incríveis, não é? Bom, teremos mais vídeos como esse aqui no canal. Inscreva-se e deixe o seu gostei para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!